Vi que o Sr. Jerome esperava educadamente por mim no caminho e segui rapidamente atrás dele. Diga-me, aquela outra mulher, eu disse ao alcançá-lo. Espero que consiga chegar bem em casa. Ela parecia incrivelmente doente. Quem era ela? Ele franziu a testa. A jovem com o rosto abatido, insisti. No fundo da igreja e depois no cemitério, alguns metros de nós. O Sr. Jerome parou de repente. Ele me encarou. Uma jovem? Sim, sim, com a pele esticada sobre os ossos. Eu mal podia olhar para ela. Era alta, usava uma espécie de touca. Suponho que fosse para tentar esconder o rosto o máximo possível, coitada. Sejam bem-vindos mais uma vez à Insônia Literária e hoje falaremos sobre A Mulher de Preto, de Susan Hill. Eu tenho que começar o vídeo dizendo que hoje o vídeo é dedicado a todos vocês, seguidores que não desistiram do canal. Teve um tempo em pausa, teve um tempo que eu fiz aí um podcast para não deixar o canal muito mais tempo parado. E também eu quero agradecer ao seguidor Letras e Traços, que ficou lá, falando na minha orelha, fazendo críticas positivas e que acabou me incentivando a retornar. Sim, eu devo uma explicação a vocês. Eu tive uma época aí com problemas pessoais e também com falta de tempo, por isso que o canal ficou parado. E eu comecei a gravar podcast porque eu comecei a ficar muito chateada por essa situação. E como eu não tinha tempo, eu ficava gravando nos momentos possíveis. E aí eu juntava tudo e fazia um áudio. Um áudio mal feito, um áudio com uma qualidade ruim. Por isso que eu quero agradecer mais uma vez vocês que continuaram assistindo diante dessa fase aí meio difícil. Mas sem mais delongas, vamos começar o vídeo de hoje. Dame Susan Hill é uma escritora inglesa. Ela é autora de diversos livros, de ficção, não ficção, infantis. Então ela é uma escritora de longo tempo. A maioria dos livros dela segue a mesma dinâmica, pelo menos foi que eu dei uma olhadinha correndo, e vi que sempre trata de casas assombradas, mas acredito que ela seja um estilo de Anne Rice. Escreve muito sobre o mesmo assunto, sem ser repetitiva. A Mulher de Preto, ela foi escrita depois de um longo tempo, isso porque ela resolveu ter seus filhos, e nesse meio tempo ela ficou só lendo livros sobre mansões, casas assombradas, que é um tema que ela simplesmente adora. Porém, ao escrever A Mulher de Preto, ela queria saber se era possível escrever uma história sobre casas assombradas, sobre um tema que podia ser revivido, algo um pouquinho diferente, que não fosse um conto. E o que ela disse? Que para escrever esse livro, ela começou a anotar em tópicos, como se fossem ingredientes de um bolo, e que acabou resultando nesse livro maravilhoso, que teve adaptação com um filme muito bom, com Daniel Radcliffe, que é ator do Harry Potter. Mas, se você já viu o filme e falou, ah não, já vi o filme, gostei, não vou ler o livro, pode ler. São obras distintas. Ela mesma disse isso, que gostou do filme, que gostou da dinâmica, mas que realmente ela não foi fiel. Dá pra entender que foi baseado na obra dela, mas que são coisas totalmente diferentes. E isso eu também falo por experiência própria. Quando eu peguei o livro, eu tava com saudade do filme e falei, opa, oportunidade de eu relembrar. Quando eu fui lendo, eu falei, não tem isso, mas não tem isso, mas isso aqui foi de forma diferente, isso aqui tem um lapso temporal diferente. E que foi muito bom, que acabou sendo uma coisa nova. Porém, eu já vou avisando. Esse livro aqui, como ela mesma disse, não é um livro que ela escreveu para assombrar as pessoas, para causar sustos ou arrepios. Ela simplesmente está escrevendo a história de quem? De um fantasma vingativo, de um fantasma que aparece em determinados lugares, faz acontecer determinadas coisas. Esse fantasma não tem como seguir em frente, é impossível isso para ele, então ele vai sempre o quê? Assombrar, assombrar e assombrar. E isso não torna a história menos, vamos falar assim, interessante. Por quê? É como se realmente alguém estivesse contando uma história de terror verdadeira. A história é narrada em primeira pessoa
E o advogado conta que foi nessa cidadezinha acompanhar um velório de uma antiga cliente, uma cliente que vivia de modo solitário em uma casa afastada da cidade. E na hora que ele vai inventariar todos os documentos, ele descobre que a casa é mal assombrada. Tenta tirar algumas informações dos moradores, que são bastante relutantes em falar nisso, e acaba presenciando alguns acontecimentos, alguns poucos acontecimentos. E é tão sutil, porque o livro ele é muito rico em falar de suas emoções, de falar da paisagem, de falar do que ele estava falando, o que ele estava pensando, que torna a história mais realista. Se alguém lesse um livro e brincasse de contar para alguém que aconteceu aquilo com ele, é tão objetivo, tão sutil, que as pessoas que acreditam em assombrações, e se essa pessoa fosse crível mesmo, de ser, vamos falar assim, honesta, que não mentiria, eles acreditariam na história. Então é isso que cativa a gente. É isso que faz a gente continuar lendo o livro, como se fosse uma história que realmente aconteceu. Então, se você gosta de uma boa história de terror, uma história gótica, de mansão assombrada, de fantasmas, porque isso aí está enraizado em nossa cultura, né? Porque todos os lugares e todas as culturas têm uma história de assombração. Vá, é uma boa dica. Eu espero que você goste do livro. Eu agradeço a todos que me acompanharam até aqui. Um grande abraço e até mais.